solta onde está colocado a Arrascaeta, combinando com De La Cruz, volta a penetrar, na frente soltou, um bolão, Luiz Araújo meteu para as costas do Flamengo, fechou e guardou! Flamengo 44 na etapa complementar. Gabigol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está acompanhando mais um episódio do Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel Franco e estou aqui novamente para contar tudo o que aconteceu, contar e opinar tudo o que aconteceu nessa rodada de Brasileirão durante essa semana. Mas antes de a gente começar, se inscreve, deixa o like, acompanha com a gente, interage, dá seu palpite também. E daqui, já que já acabamos com o futebol europeu essa temporada, teremos uma pausa até começar o futebol de seleções. Vamos pro futebol que mexe com a nossa paixão, que é o futebol brasileiro, o futebol nacional. E nessa rodada tivemos a volta do Brasileirão. Os times voltaram depois da paralisação por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. E já voltamos com o futebol. Voltamos com o primeiro jogo que vamos comentar aqui, que é um jogo inclusive no time do Sul, do Internacional. Internacional que foi para Cuiabá enfrentar o time que está na zona de rebaixamento, está em uma condição complicada. E é difícil falar que fez o papel de casa, porque na minha opinião os times do Sul nesse ano não tem muito bem uma obrigação, não tem muito bem um dever de casa. Porque, cara, cobrar, principalmente agora, nesse momento, cobrar uma boa atuação, cobrar um futebol convincente, talvez seja pedir demais de toda a situação mental, estrutural, que vive o time, que vive o povo do Sul. Então, cara, é muito difícil você chegar e falar que o Inter tem uma obrigação de ganhar, que o Grêmio tem uma obrigação de classificar. O ano foi comprometido. Não tem o que fazer, é difícil, esse ano foi comprometido, mas o Inter conseguiu a vitória de um Cuiabá que, na minha opinião, é o primeiro a cair. Assim, eu não vejo como ele dá essa volta por cima. É um time que dentro de casa não se faz forte, fora também não apresenta muito bem um padrão de jogo, confusões dentro, internamente. O Davidson agora parece que vai sair, tem até um papo que pode ir pro Corinthians, aí não sei a informação do Benja. Davidson que poderia ir pro Vasco, né? Acho que é torcedor do Vasco. Torce pro Vasco. Torcedor do Vasco, inclusive fez o gol do título do Palmeiras do Brasileiro lá em São Januário, comemorou bastante. A torcida do Vasco também gosta muito dele, até pelo gol que ele fez em cima do Flamengo na Libertadores. Tem um carinho, já fez o sinal das organizadas lá. O Davidson é envolvido, mas aparentemente a informação que tem do Benja é que ele pode estar indo pro Corinthians. Foi uma vitória do Inter que fez por onde, teve umas 2, 3 chances de jogar, bola na trave, chance de fazer gol, e foi com o Hugo Malo que abriu o placar. Internacional voltando a vencer, voltando a pegar ritmo de jogo, voltando a entrar no Brasileirão, que ele entrou como um dos favoritos pelo grande elenco que montou, foi muito bem na janela de transferências, mas por conta dessa pausa e por conta também da Copa América, que é um absurdo não parar pro futebol brasileiro, vai perder muito jogador, vai perder Valência, vai perder Borré, vai perder Rocher, Bustos, muito desfalque, e veremos como é que vai ser esse time do Inter ao decorrer da temporada, porque o Cuiabá eu tô achando que já foi. 7 rodadas e o Cuiabá não fez nenhum ponto. Nenhum ponto, e não é nem que ele não fez ponto, ele não parece que vai fazer pontos, sabe? O sentimento de que está dando a volta por cima, não parece ter. Eu acho que chegou a hora do Cuiabá cair. Também tivemos outro jogo que foi no Maracanã, Fluminense e Juventude. Fluminense e Juventude, que daí a gente começa a ver algumas tendências em 2024. Tivemos outro gol contra o Fluminense numa saída de bola errada do Fábio. Saiu mal, assim, faz parte do conceito do dinizismo arriscar, faz parte do conceito ter que sair jogando desde trás. O Fábio foi um goleiro que não adianta falar que ele não sabe jogar com os pés, porque ano passado ele fez isso muito bem, esse ano tá tendo mais dificuldade, mas o time tá tendo mais dificuldade, o adversário já sabe mais como encaixotar o esquema do Diniz. Então tudo isso gera uma pressão maior no portador da bola, uma pressão maior na linha de passe, forçando o erro do Fábio, que aconteceu novamente. Mas também, como aconteceu novamente, a gente tem que ressaltar um lado positivo desse Fluminense de 2024, que é o Marcelo sendo mais ofensivo. É o Marcelo com mais participação no ataque, é o Marcelo que tem qualidade técnica. Eu não falo isso pelo gol de pênalti, não. Porque, claro, tem dificuldade de fazer um gol de pênalti, mas é pênalti. Ele já vem participando muito mais gols, já vem... Pô, o chute de fora da área dele é muito bom. É um cara que vem dando, talvez, essa ofensividade fluminense que falta quando você vê que no momento o Cano não vive uma temporada abençoada. E o ruim de ter um jogador que concentra tanto gol, o lado bom é porque ele faz muito gol. O lado ruim é que quando esse cara que concentra os gols do seu time, ele não é efetivo,
acontece que você perde muito poder de fogo, e é o que tá acontecendo com o Fluminense desse ano. Juventude também voltando, também se recuperando da tragédia do Sul. Teve seu CT menos afetado, até pela localização, mas voltou bem, não fez um jogo ruim não, fez um bom jogo, teve chances de fazer o gol, teve chance até de buscar a vitória, mas foi no empate, o empate que o Fluminense ainda é aquele time modorrento, e o Juventude que, para até as perspectivas que tínhamos, fez um bom jogo. Agora vamos passar para um duelo, que já fala um duelo de um time que eu tô gostando de ver, um time que já tá tendo meu carinho pela forma de jogar, que é o Botafogo, que foi fora de casa. Se eu não me engano, nunca tinha vencido o Corinthians na Arena Itaquerão. Nunca tinha vencido na Neoquímica Arena. Sempre sofreu, tem um histórico muito ruim jogando lá. Conseguiu ganhar no confronto de Romeiros também. Foi a primeira vez que os irmãos Romeiros se enfrentaram, os gêmeos. E foi uma boa atuação do Botafogo. O Corinthians também não chegou com perigo. Tem o Wesley como válvula de escape, parece que só. O Coronado a gente tem que ver como é que vai ser. O Garro arrisca bem de fora da área, tem um bom chute, tem uma boa técnica, mas também não foi suficiente. E o Botafogo, que na minha opinião tá lá top 3 times de melhor atuação nessa temporada, no momento atual que a gente vive. Se recuperou bem. A gente pode criticar o John Textor por vários motivos, eu inclusive tenho vários, mas uma coisa que ele parece saber é saber querer como o Botafogo quer jogar. Ele já fez essa contratação quando ele teve tempo para contratar Luiz Castro, contratou um técnico que jogava de uma forma e ele vem mantendo o padrão. É claro que durante o Campeonato Brasileiro de 23 foi aquela loucura e não entraram treinadores, entraram tapa-buracos. Então é muito difícil avaliar que ali realmente era o que queria o John Textor e sua diretoria. Mas aparentemente esse é o Botafogo, esse é o jeito Botafogo de jogar, aparentemente, que o John Textor quer. É isso, um time ofensivo, um time com transições rápidas, um time com velocidade e um time da fase do Júnior Santos que parece não acabar, mais um dele. Também temos que enaltecer o passe do Cuiabano, bom lateral, já no Grêmio já era um bom lateral. Cara com muita ofensividade, muita força física. Botafogo, pra mim, ele não veio a passeio nesse Campeonato Brasileiro. Não veio a passeio em nenhuma competição, na verdade. Ele tem também a Libertadores, que falaremos mais tarde, que ele pode chegar longe. Apesar de ter acabado no segundo do grupo, como o Flamengo. Mas é um time que eu vejo, além de ver boas atuações, eu vejo ainda um potencial de crescimento. Vai se ajeitando, vai chegar provavelmente o Alan, meio campista, passagens da Napoli, e vai acertar muito bem. Teve até proposta do Vasco, mas ele preferiu ir pro Botafogo, até porque você recebeu uma proposta hoje do Vasco e hoje do Botafogo, pelo momento que vive os dois clubes, é complicado. É triste, viu? É triste. E vai reforçar esse meio campo. A zaga eu ainda acho que precisa de reforço, precisa de zagueiros mais rápidos, para esse estilo de jogo que pressiona o Botafogo, de velocidade, de lá e cá, de botar fogo na partida. Eu acho que é necessário zagueiros mais contundentes nesse quesito, mas foi uma boa vitória, e vitória que coloca o Botafogo próximo da liderança. O campeonato ainda tá bem bolado, tá muito lá em cima, mas é um time que, olho no fogão. E o Corinthians na zona de rebaixamento. E o Corinthians que entra na zona. Corinthians fez um gol. Se eu não me engano, tem 2 gols no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano é isso. E, cara, é difícil. O trabalho do Mano era muito ruim. Então qualquer coisa além disso é devolução, mas a gente ainda... Diga, diretor. O Corinthians tem 3 gols aí. 3 gols? É muito pouco pra um time que não é forte defensivamente, que não é aquele time que é um ferrolho, mas é um time que também não faz gol. Tem que ver como é que vai ser esse futuro do Corinthians. Não é um trabalho que me agrada, desde a diretoria, desde contratações, até o que vem jogando, difícil pro Coringão. Mas também tivemos, na Arena MRV, Galo e Bahia. O Galo é um poder ofensivo muito forte. Um time que tem Hulk e Paulinho no ataque, não é de se jogar fora. É impressionante também o profissionalismo do Hulk. Toda vez que eu vejo um jogo eu me impressiono da força física dele, na idade mais avançada que ele já tá, e como ele não perde a potência, como ele aguenta bem os jogos, como ele corre, como ele fecha espaço. Ele é um cara muito importante. Zarajo também, grande jogador, e foi numa falta do Hulk. O Hulk ali na entrada da área já é complicado. Com a bola parada, então, pra ele soltar aquele foguete dele, com a força que ele tem, é muito difícil parar. A bola foi até no canto do goleiro, mas não tem como pegar. Com aquela força, com aquela distância, ela podia ir... O goleiro podia saber que a bola ia lá, não tem como pegar. Gol do Hulk. E também a gente tem que valorizar o Bahia, que eu já esperava um campeonato positivo. Eu esperava um campeonato de transição, de evolução, pra quem sabe encontrar essa melhor forma em 2025, mas já começar a gerar aqueles olhares de caramba, olha como esse time joga bola. E o Bahia já vem gerando esses olhares hoje e pode sonhar com uma boa posição no Campeonato Brasileiro, sim. É um time que dá trabalho dentro e fora de casa, um time que não abdica de jogar bola, sabe jogar. Tem no Rogério Ceni
um pilar do que quer fazer. E o que é muito importante, eu acho que essa manutenção do Rogério Ceni é bom pra ele e é bom pro Bahia. E com um golaço do Ademir também, um chutaço de fora da área na gaveta, empatou o jogo. É claro que agora o Galo perde 2 pontos em relação à liderança, mas, claro, é muito cedo, tem muito jogo, é muito campeonato. E um empate com esse Bahia não é algo que você fala assim, meu Deus, acabou. Não, é difícil falar que é um resultado normal porque foi em casa, mas foi um resultado aceitável, sim. E Bahia e Galo empatados aí por 1-1. E o Hulk, com esse gol aí que ele fez, me parece que ele se tornou o maior artilheiro de pontos corridos do Galo. Já marcando a história. Tirando, além do bi, é que é bi brasileiro, mas agora é tri, mas na época era bi brasileiro, né? Pelas confusões da CBF. Já tirou o Galo da fila, já botou o Galo como uma das potências, ganhou a Copa do Brasil e Brasil no mesmo ano. É um ídolo, o Hulk. 47 gols no Campeonato Brasileiro. É difícil eu falar pela torcida atleticana, porque eu não torço pro Galo. E idolatria é um negócio muito pessoal. Mas na minha opinião, vendo daqui, ele já tem a idolatria maior que a do Ronaldinho Gaúcho. Aí é pro torcedor do Galo responder. O torcedor do Galo que estiver vendo pode comentar quem foi o maior ídolo na sua opinião, Ronaldinho Gaúcho ou Hulk. Acho que o Hulk entregou mais e o Hulk tem um profissionalismo que me pega, que eu gosto bastante de ver. E ficou assim o resultado. E agora vamos falar do jogo. Um jogo que é difícil, um clássico. Não, vou segurar. Vamos segurar o clássico. Vamos falar de São Paulo e Cruzeiro um pouquinho antes, para deixar o maior jogo da rodada que gerou mais fuzuê mais pra frente. O São Paulo e Cruzeiro, 2-0 São Paulo. Começa o jogo, se eu não me engano, 2 minutos de jogo. O Lucas pega a bola no meio, vai passando, bate. E o goleiro do Cruzeiro falha bastante. É um gol que não pode deixar entrar. Pra quem tá vendo de fora, parece um frangaço. Parece assim, meu Deus, o goleiro zaralhou aqui, deu errado. Mas pra quem joga no gol, sabe que esse kickzinho antes que a bola deu, no momento que o Lucas chuta, a bola dá um kick no gramado e ela passa por cima na mão do goleiro. Quem joga no gol sabe que é difícil, não é uma bola fácil, mas é uma bola que tem que pegar, não deixa de ser falha. E quando o goleiro falha na primeira bola, é muito difícil de retomar a confiança do próprio time. Já acabou com o plano de jogo do Cruzeiro. E daí foi pra expulsão que o São Paulo já era melhor no jogo, já tinha o controle da partida. O Calheri de novo no começo, também é uma atenção que tem que dar pro Cruzeiro, que não pode levar 2 gols em começo de tempo. O time entra desligado e aí numa bola o jogo vai embora. Foi assim que aconteceu com o Lucas, é assim que aconteceu com o gol do Calheri, grande centroavante também, é um dos centroavantes destaques do Campeonato Brasileiro, porque é o cara que chama jogo, que infla jogo, que bate quando tem que bater em zagueiro no sentido de disputar a bola, e faz o gol, faz o segundo gol. São Paulo muito bem, Zubeldia não perdeu até agora, tá invicto. Pô, e é um trabalho também que me surpreende, tá? Eu não esperava que seria um trabalho tão bom, principalmente nessa transição Dorival Júnior, Carpini. E agora que o Zubeldia tá podendo ter a volta do Lucas, é algo assim, de ficar de olho nesse São Paulo, que eu realmente não esperava um trabalho tão bom de imediato. Sabia que o Zubeldia era um bom técnico, novo, mas esse começo ele impressiona e vai dar trabalho também nas competições. E agora vamos falar da partida da rodada, né? O clássico Vasco e Flamengo, manda era do Vasco, mas acho que pode pular esse jogo, hein? Não, mas a gente tem que falar porque foi o jogo que marcou, o jogo que todo mundo... Ainda foi no domingo, porque se ele fosse no sábado, a Champions League ainda ia dar uma ofuscada, a galera ia meio passar reto, mas não deu. Um jogo que... Foi um WO praticamente. Podia ter sido. O Vasco não jogou. Se fosse um WO, ia ser 3-0. O Vasco não jogou, né? Então era melhor ter tido um WO. É triste. A gente já sabe o momento que vive o Vasco, já falamos aqui de Água Santa, de Nova Iguaçu, já falamos aqui, de Criciúma, levou 4 do Criciúma, 3 do Fortaleza. Lucas Nasser. Cara, como é que você explica isso, Lucas? Cara, não dá, velho. Tá difícil. Alguém tem que dar o Lucas, né? Comenta, dá alguma explicação. Não sei, o torcedor vascaíno precisa de algo pra se segurar. Porque entrou no jogo com a formação Álvaro Pacheco estreando, o senhor Boy no Peaky Blinder da Colina, chegou, escalou o time com 5 atrás, ok. É como ele sempre jogou, tá? É como ele costuma jogar. Só que ele escala um meio campo, uma trinca de meio campo, de Galdames, Esforça e Payet. São 3 caras que não têm condição... Eu ia falar condição física, às vezes física até tem, mas eles não são jogadores de marcação, eles não conseguem marcar. O Esforça, ele não é esse cara de voltar. O Payet, ele não tem esse preparo físico, esse pique de correr pra trás. E o Galdames, foi simplesmente quando ele jogava no Genoa, ele era o cara que mais sofria dribles no campeonato italiano. Então, é um meio campo que você olha pro lado e você vai enfrentar um time com Arrascaeta, De La Cruz, Alan, que depois foi o Pulgar, porque o Alan se lesionou, e Gerson. Esse meio campo contra os 3 que não marcam, você espera o quê? E foi uma avenida, mas o jogo, pelo menos, ele começou ok, numa jogada de lateral que o Vasco
fez, que gerou o gol. Primeiro, o Flamengo também não pode levar golzinho de lateral. Que eu sei que é uma jogada do Vasco, que empilhou o Maicon na área pra fazer isso mesmo, mas não pode levar esse gol. E méritos pro Verratti, que é um grande centroavante, também é um dos centroavantes de destaques do brasileiro. Cara que sabe boa bola pro fundo do gol. Fez o gol, meteu um voleio lindo, achei uma falha ali do Rossi, mas não tira o golaço que foi do Verratti. Comemorou e tal, ok. Depois o Vasco ainda teve uma chance num chute de Rossi, um chute pra defesa do Rossi. Mas aí o jogo tá 1-0, aí o Flamengo começou a tocar a bola, trabalhar. O Flamengo é um time que tá começando a caminhar positivamente. Depois que o Gerson assumiu o lado direito e o time deixou de ser tão espaçado, com 2 pontas tão agudos assim, tão longe do centro de campo, quando começou a conversar o time do Flamengo entre si, com o Gerson trabalhando e dando a passagem pro Varela, o time começou a render. E nesse rendimento, toque de bola, é claro que incomoda um pouco o torcedor mais afoito, que tá esperando um amasso, mas toque de bola, e foi numa dessas que uma falha do Maicon também, que eu vou guardar o Maicon por tá maluco, aí já dei um spoiler do tá maluco, já vai ter Maicon. Mas enfim, bola sobrou, a Arrascaeta fez um grande jogo, até porque não tinha meio campo pra marcar ele, fez um grande jogo, desfilou, nota 10, conseguiu se adiantar ao Maicon, gol do Cebola. E a partir daí o Vasco se perdeu. Caiu também, além de ter um time com deficiências técnicas e táticas, é um time com uma deficiência emocional muito grande. Entra pro clássico com medo, fez o gol e parece que a qualquer momento que o Flamengo fizesse o primeiro ia descarrilhar. E foi o que aconteceu. O segundo gol, ele é inexplicável. O segundo gol é um escanteio em que a bola sai curta pro Everton Cebolinha, ele caminha, primeiro ele tira o Payet da jogada, e se eu não me engano era o Piton, que foi com medo de fazer o pênalti, e deu espaço e o Cebolinha foi 3 segundos, caminhando, e aí a linha do Vasco tinham 6 jogadores vascaínos, contra o Pedro, 6. E aí o Pedro se adianta e faz o gol, o Mito Rodrigues já fica pedindo um impedimento, não existe, quem falha pede um impedimento geralmente, né, porque sabe que falhou. Gol do Pedro de peito, e aí começou. Lance seguinte, escanteio, bola na área, de novo, escanteio no segundo pau quase. O Davi Luiz, ele não cabeceia, ele dá um voleio na bola. O marcador, ele larga o Davi Luiz fica sozinho pra dar um voleio. 3. E aí, pra complementar, o Léo Pelé, que já não vem fazendo grandes partidas, você vê que o emocional realmente já se esvaiu total. Ele foi dar um passe simples ali pro João Vitor, deu a bola fraca, o jogador do Flamengo se antecipou, De La Cruz se antecipou, o João Vitor foi lá, falta, acertou com as travas da chuteira no De La Cruz, expulsão justa, ok, virou pro segundo tempo. Aí, cara, não tem porquê o Álvaro não tirar o Payet. Ou então, sei lá, não tirar o Galdames. Não, voltar com o Payet não existe, porque o Payet é um cara que faz muita diferença no Vasco. Quando o Vasco tem a bola, sem bola ele não consegue. E com 80% de posse de bola do Flamengo, é 80% de tempo que o Payet é um a menos no time, que já tem um a menos. E aí voltou o Payet, ele volta com o Rossi no ataque. E aí não muda nada, o time do Vasco apático, logo no comecinho, gol do Arrasca, de novo nas costas do Léo Pelé, uma bola do Pedro, gol do Arrasca, 4. A partir daí a torcida do Vasco também já, que apoiou até onde deu, mas pô, também não dá. E aí, numa jogada, pô, o lance que o Arrascaeta se ele gira, se eu não me engano, é no Galdames, o lance que ele gira é de uma infantilidade, é claro que é um lance de craque do Arrascaeta, que a gente já tá acostumado, mas o Galdames ele vai reto, ele tá correndo até agora pra fora do estádio, porque ele passou. Que marcação é essa? Deixou o meu campo livre, o Arrascaeta foi levando. A zaga do Vasco já tava desesperada, já tinha levado 4, o emocional embora. Foi tudo pra um lado, pra fechar uma jogada do Arrascaeta. O Arrascaeta só deu aberto pro Bruno Henrique, que entrou durante o jogo. Fez a chapada dele, que ele tá acostumeiro. 5. 5-1 já é feio. Mas 5-1 é um resultado... É porque o número 5 no futebol, no placar, ele fica menos feio do que a partir do 6, não esquece. E o 6º gol saiu de quem? Do Gabigol, que não fazia gol há um tempo, que tava manchado com a torcida do Flamengo. Ele entrou entre vaias e aplausos, porque o time tava bem, algumas vaias por ele ter usado a camisa do Corinthians. Ele entra, faz o gol e aí é a alegria do rubro-negro. Ele faz o gol, beija o escudo. Eu já perdoei, sou fácil assim. Gabigol, se ele dá 3 sorrisinhos ali e um chute a gol, tá perdoado. E a torcida do Flamengo parece que volta a abraçar ele um pouco mais, ele dá uma demonstração de carinho que a torcida do Flamengo sente falta, até porque ele é ídolo. Ele é ídolo e não é que ele tava sendo odiado pra sempre. É porque foi ali uma mancha e agora ele tem que retomar, ele tem que andar por cima e o Pedro não dá essa brecha, mas apareceu e num passe de Wesley o Vasco conseguiu levar um gol com o passe de Wesley, com todo carinho ao Wesley, que tá sofrendo uma má fase. E aí fechou 6-1 e você não pode levar 6 do seu rival de jeito nenhum, mas isso a gente deixa mais pra frente pro tá maluco. E assim a gente encerrou a rodada dos jogos que a gente comentou, dos principais jogos, encerramos aqui
a situação. Diga, diretor. Pelo menos aí o Vegete, né? O artilheiro do campeonato, né? Pelo jogando menos esse bem. jogo valeu disso, né? Jogando muito bem, é um cara que, quando não tem o que fazer, é cruzamento e bola na cabeça do Verratti. E agora, Esforçado. Ele não merece esse time do Vasco, não, cara. Ninguém merece esse time do Vasco. mas falavam isso do Cano, o Cano foi pro Fluminense, a torcida do Vasco achou ruim. Se o Verratti for pro Fluminense, a torcida vai achar ruim também? É o que o Fluminense deve estar armando já, essa contratação aí. Porque o Fluminense sempre quer contratar alguém do Vasco. E deu certo ano passado. E agora, vamos no nosso palpitômetro. Palpitômetro do Brasileirão. Palpitômetro. Vamos lá, Gabriel Franco. Vamos ver como é que vai ser aí essa próxima rodada aí, 8ª rodada. Diga. O jogo dos desesperados aí, Atlético Goianiense e Corinthians. Aqui vai dar um empate. 0-0, inclusive. Juventude e Vitória. Outro empate. 1-1. Botafogo e Fluminense, clássico. Que é vitória do Fogão, tá embalado. Bragantino, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Vai dar Galo. Cruzeiro e Cuiabá. Aqui, Cruzeiro. Cabeludo, cabuloso. Internacional e São Paulo. Vixe. Empate. Flamengo e Grêmio no Maracanã. Vai dar Flamengo esse jogo. Atlético Paranaense e Criciúma. Aqui vai dar Cap, vai dar Atlético. Bahia e Fortaleza, clássico nordestino. Vai dar Bahia. Palmeiras e Vasco da Gama. Não, isso está... Vai dar Palmeiras. E só antes da gente encerrar o futebol brasileiro, no comentário de Flamengo rapidinho, ver se pelo menos esse resultado dá uma folga pro Tite, porque é um time que vem evoluindo. O Tite já queria jogar com o Gerson nessa posição aberta, já não é de hoje, não é de agora. É um time que tá evoluindo, tem que ter paciência. E olha, não espere 6-1 todo jogo, até porque o time vai perder metade dos seus titulares pra Copa América. E até então... porque ele não vai jogar contra o Vasco, né? Que entrega 6 gols, né? Gols criados também, teve mérito, mas vai perder metade dos titulares, então qualquer vitória até o final da Copa América é de se comemorar muita coisa. E aqui vamos para também tivemos aqui na América do Sul, Libertadores, tivemos sorteio, já tivemos os confrontos, já tivemos aqui as situações como é que estão, e vamos falar agora dos confrontos aí para as oitavas de final, temos tempo para isso, mas ficou assim, São Lourenço e Galo, primeiro falando de um lado da chave, São Lourenço contra Galo, o segundo colocado do grupo C contra o Fluminense, Talheres contra River Plate, Colo-Colo e Júnior Barranquilla. Esse é um lado da chave. O outro lado da chave está Nacional contra São Paulo, Botafogo e Palmeiras, Peñarol contra o primeiro colocado do grupo C e Flamengo e Bolívar. É isso aí, Flamengo e Bolívar. Aparentemente já foi... Eu achei equilibrado as chaves, não tem um caminho mais fácil. Olhando pelo lado do Flamengo, que fez o esforço para ficar em segundo colocado do grupo. Por incrível que pareça, ele foi e pegou o primeiro do próprio grupo. Então talvez se ele tivesse ficado em primeiro, ele tivesse pegado o mesmo Bolívar. Mas assim, a pior parte é que ele vai ter que decidir tudo fora de casa, o que é um problema, principalmente considerando a altitude. Jogar com Bolívar lá é difícil. Empatar é difícil, então tem que fazer o resultado no Maracanã. Mas dos males, talvez tenha sido pior. Longe de comemorar alguma coisa, porque contra o Olímpia foi a melhor chave e apanhou, e o Flamengo é profissional em gerar essas coisas, essas histórias de fracassinho lá e cá na Libertadores, agora que tá tirando esse estigma. Mas dos males o pior, vai enfrentar o Bolívar. Né? Dos males o melhor, né? É verdade. Dos males o melhor. Não, Dos males o menor. Chapolin Colorado aqui, é isso aí, dos males o menor. Dos males o pior, não. Bom mesmo foi o Botafogo. Dos males né? do pior foi o Botafogo, que pegou Palmeiras, cara, duro, hein? Se pegasse um clássico pro Botafogo, já ia ser ruim, porque jogar clássico iguala os desiguais, é chato de pegar clássico. Mas pegar um Palmeiras que já é forjado pra essa competição desde que o Abel Ferreira pisou no Brasil, vai ser muito complicado, mas eu acredito no Fogão, tá? Acredito que ele possa fazer, porque, de novo, tá? Junto com o Galo, são os melhores times em atuação nesse momento do futebol brasileiro. Eu acredito que pode subir de rendimento. O Palmeiras não vem fazendo grandes partidas, vem sofrendo, inclusive contra o Criciúma. Se safou com o gol do Lázaro quase no último minuto. Não vem jogando bem, vem individualidades caindo, vai perder o Hendrick. Claro que vai chegar Felipe Anderson, vai voltar o Dudu, inclusive contra o Vasco vai voltar o Dudu. Mas
acho que o Botafogo pode aprontar aí, não é jogo fácil pra nenhum dos dois. Nacional e São Paulo é um jogo que é difícil pegar o Nacional porque é um time com tradição, mas falar de tradição em campeonato internacional com São Paulo também é fichinha, né? São Paulo é o maior campeão internacional do Brasil, então se o outro time tem tradição, o São Paulo também tem muita, não é isso que vai acovardar, mas jogar fora de casa é sempre difícil, jogar no Uruguai é complicado. Acredito que o São Paulo passando, acredito que vai conseguir passar de fase, e aí quem sabe poderemos ter quase só um confronto de brasileiros, né? Poderemos ter um São Paulo e Botafogo, e do outro lado algum time, e o Flamengo, vai ser complicado. Do outro lado temos São Lourenço e Galo, aqui eu acho que o Galo é bem o favorito. São Lourenço, jogar no gasômetro também não é fácil, mas o Galo tem mais time, o Galo vai decidir em casa até a final. Porque o Palmeiras ficou do outro lado, o Galo vai jogar todos os jogos. Ah não, tem o River Plate, é verdade, pode pegar o River Plate. Mas enfim, o Galo vai jogar mata-mata boa parte em casa, definindo em casa, e vai pegar o Fluminense, caso avance no segundo colocado do grupo C, que pode ser o Grêmio. Mas é um grupo muito embolado, é um grupo que por causa da paralisação também tá muito indefinido. Mas a minha aposta aqui é que seja o Grêmio. E aí poderemos ter de novo uma chave de brasileiros. E num confronto entre Grêmio e Fluminense, mesmo com toda essa paralisação, que o Fluminense tá jogando muito mal, tem que ver até se vai passar. Realmente é difícil, vai ser também muito equilibrado. Não coloca um favoritismo muito grande pro Flu, não. Teremos também o Tajeres e River Plate. River Plate que no momento é meu grande favorito da Libertadores, até porque vai definir não só tudo, como vai definir em casa a final da Libertadores. O River Plate define. E não é só uma casa, né? O Monumental de Núñez é caldeirão, é torcida argentina lotada, é o maior estádio da América, vai ser complicado. E também temos o Colo-Colo contra Júnior Barranquilla. Colo-Colo que se classificou por um acaso de fatores de resultados, que ele empatou em tudo na fase de grupos, no critério de desempate em tudo. E ele foi passar pelo critério... Ele quase que ia pro critério de melhor classificação da Conmebol. Ele foi pro critério de que ele fez um gol a mais fora de casa. E aí ele classificou. Em segundo vai pegar o Júnior Barranquilla, que passou em primeiro no grupo do Botafogo, que talvez fosse para Botafogo e Flamengo quem eles quisessem pegar, porque o Júnior Barranquilla não tem altitude, o Bolívar tem, e a altitude é muito difícil. E assim vai ficar essa Libertadores, que mais pra frente a gente vai falar, porque tem que definir ainda o grupo C, tem que muita bola pra rolar, muita transferência pra acontecer, até chegar nas oitavas, onde a gente começa a palpitar melhor sobre a situação. E daqui, de momento Brasil, momento América do Sul, América Latina, vamos para um rápido momento Europa. Momento Europa, tivemos o nosso vencedor da Champions League, fizemos um especial inteiro dedicado a ele, um especial de Vinícius Júnior. Então quem a gente tem que falar de bola de ouro tá lá, confere lá no último vídeo do canal. Mas então vamos falar o que tá acontecendo na Europa. Alguns amistosos e transferência, a maior de todas. Mbappé vai para o Real Madrid. Inclusive, esqueci de falar no começo da apresentação, mas estou com uma camisa do PSG, da temporada 2021, a temporada do Messi. Inclusive tá o Messi 30 aqui atrás, do trio Messi, Mbappé e Neymar. Trio que não deu muito certo, não funcionou tanto. E o Mbappé, depois de jogar 308 jogos pelo Paris Saint-Germain, ter feito 256 gols e dado 108 assistências, é o maior artilheiro da história do time. Ele sai, vai pro time do coração dele, do sonho dele. Talvez não do coração, porque tem a questão do Milan, mas do sonho dele, do ídolo dele, que é o Cristiano Ronaldo. Vai pro Real Madrid, e vai pro Real Madrid não de mãos abanando. Primeiro, que é um cara que é campeão do mundo, logo aos 18 anos foi campeão do mundo. Tem 12 gols em Copas. Pra você ter uma noção, o primeiro, a maior artilheiro da história é o Klose com 16. O Mbappé tem 25 anos, vai jogar pelo menos o quê? Umas 2, 3 Copas pela frente, vai passar, vai atropelar esse recorde. Ele tem 8 campeonatos franceses, ganhou inclusive com o Mônaco em cima do PSG. Ele tem uma Nations, não é só a Copa do Mundo pela França, 4 vezes vencedor da Taça da França, 2 vezes da Liga da Taça da França e títulos e títulos e títulos. Na França ele dominou porque o PSG domina. Na Europa, faltou. Talvez nos últimos tempos, as últimas 2 Champions League, ele foi, por exemplo, o segundo jogador com mais participação em gol, atrás apenas do Vinícius Júnior. Mas ele ainda faltou uma final, faltou um título. Talvez, se pensar que a temporada contra o Bayern de Munique na final, na pandemia, poderia ter saído ali o título. Mas ele foi mais protagonista. Nos últimos 2 jogos ele foi protagonista. Nas últimas 2 Champions ele foi protagonista. E ele é o cara do PSG e agora vai pro Real Madrid. Fracassou? Eu não considero um fracasso. Mas talvez tenha faltado essa Champions. Ele vai chegar talvez no pior momento individual pra ele. Que ele vai chegar no Real Madrid, que já tem seu bola de ouro, que a gente espera que seja o Vinícius Júnior.
Tem sua jovem, já foi até, inclusive, Vinícius Júnior saiu como melhor jogador da Champions e o Bellingham, o melhor jogador jovem da Champions. Tem o Bellingham crescendo, tem o Rodrigo, que é duro até falar que ele é coadjuvante, mas que é um cara gigante para Real Madrid, um cara que tá na história. Tem um time todo formado, tem ali o meio campo com Tchouaméni, Valverde, Camavinga. É um time campeão, bicampeão da Champions League, esse elenco, esse grupo de jogadores. E o Mbappé vai chegar como ele tendo que ganhar uma Champions, né? Ele que vai ser o cara que ainda não conseguiu esse título. O Real Madrid não precisa do Mbappé. Talvez o Mbappé precise mais do Real Madrid do que o Real Madrid precisa do Mbappé. Esse encaixe talvez não seja tão simples quanto a gente pense, mas se tem um cara pra encaixar um jogador que a gente não entende como é que vai botar, é o Ancelotti. E ele, provavelmente o Mbappé vai assumir a camisa 9, ele vai assumir, e provavelmente a função de 9. Ele vai ficar o que se espera que seja Vinícius Júnior, Rodrigo e Mbappé, mas a gente não sabe se é exatamente isso que vai acontecer, como é que vai ser esse esquema, como é que vai ser a interação do Mbappé com o grupo, ele vai ser estrelinha? A galera, principalmente aqui no Brasil, pela relação com o Neymar e com o Messi, a gente acha muito que ele é, cara estrelinha, cara folgado, que é tudo pra si. Mas ele é profissional e ele, acho que ele vai entender onde é que ele tem que colocar os pés, onde é que ele tem que caminhar pra reconquistar a torcida do Real Madrid, que ficou muito bravo com ele quando ele resolveu não ir, né, pro time da Espanha pra ficar mais uma temporada no PSG. E depois de uma novela gigante, Mbappé no Real Madrid, não tem como falar que é ruim, expectativas altas, o Real Madrid consegue ter um time ainda melhor, é o grande time a ser batido, e coitado do meu Barcelona pra conseguir atravessar eles na La Liga e na Champions. Pô, qualquer coisinha eu tô aceitando, mas tá difícil, tá complicado, mas tô ansioso, tô esperançoso, quem sabe não dê pra ganhar aí uma Copa do Rei. Tamo junto na Copa do Rei, saudades Messi. E esse foi nosso Momento Europa. Do Momento Europa. E pro nosso quadro aqui, chegou aquele quadro que hoje é especificamente pra aquele torcedor que a gente sabe qual é, o torcedor do gigante da colina, o torcedor que já tá maltratado, que você fala, caraca, ele tá acostumado a tá maluco, né? Mas a qual nível da coringada que pode chegar? O quão maluco pode chegar um torcedor a ponto dele olhar e falar, estamos no fundo do poço. E ele olha pra baixo e tem mais 3 poços pra serem cavados. É o torcedor do Vasco, nosso tá maluco aqui, vai pro Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos pra focar nesse jogo, de novo, não existe levar 6-1, não existe, o time pode estar ruim. Maior goleada do Flamengo em cima do Vasco. E aí, pleno século. E o torcedor mais maltratado, até ele tenta buscar algo pra se agarrar e ele fala, pô, em 1971 teve um 7-0 Vasco, a maior goleada ainda é nossa, mas cara, ninguém tava vivo em 31. O que bate agora é esse 6-1 que machuca. O 7-0 não machuca o torcedor do Flamengo, porque o torcedor do Flamengo não viu. O 6-1 machuca e o jogador do Vasco não tem um direito de machucar assim o torcedor. Levou 4 do Criciúma, 3 do Fortaleza, 6 do Flamengo, 6 do Flamengo, o maior rival. O torcedor até um pouco mais antigo vai lembrar de Eurico Miranda, de como era aquele Flamengo e Vasco, como é que era o Vasco no final da década de 90. E cara, o que deixa mais maluco é toda a situação. É SAF? Não é SAF? Vai jogar com quem? Vai jogar com 3 caras que não marcam no meio? E aí você olha pro capitão. Cara, eu gosto muito do Léo Pelé como pessoa. Muito, 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 muito. Eu, Gabriel Franco, eu gosto da história do Léo Pelé. Acho ele um cara sensato, gosto muito. Mas a torcida do Vasco já não tá aguentando mais, porque ele não vem conseguindo render. E ele, com a braçadeira de capitão, querendo ou não, ele fica com essa marca. Você olha pro... Quem é o capitão do Vasco? É o Léo Pelé e é o cara que falhou. Mas o que me deixa mais maluco nesse elenco do Vasco não é isso. O que me deixa mais maluco é ter gasto quase o mesmo tanto do Flamengo, gastou mais de 100 milhões na janela, não trouxe ninguém que vai subir o time de patamar, trouxe o Watson pra substituir o Peck e ok, trouxe o Galdames, não porque ele ia render em campo, mas com um potencial de revenda, Galdames que veio da própria 777. O Maicon, cara, foi rebaixado com o Santos, e o Maicon, com todo respeito ao Maicon, já tem uma idade avançada e não tá conseguindo, ele não consegue fazer boa saída de bola, ele não consegue evitar gols, ele não consegue. Você ter o Maicon no seu time de 777, um time milionário, ter o Maicon como titular no momento que estamos hoje é preocupante, é duro até falar isso, é duro pegar pesado com o jogador, porque eu entendo que ele não tá de sacanagem, ele não faz de propósito, mas cara, não dá. E tu levar 6 do seu maior rival, cara, é difícil, o cara vai pro estádio, o cara... E o torcedor do Vasco, ele, de novo, ele tá entrando num espaço que já foi de outras torcidas, já foi do Flamengo esse espaço.
Que é o espaço assim, a gente tá tão mal que a gente tem que se apegar em algo. E aí o torcedor tenta se apegar, sei lá, que o Léo Jardim é o melhor goleiro do Brasil, que o Verratti é o melhor 9, e que o Piton é o melhor lateral, e que vai chegar Coutinho, entendeu? Ele tenta criar uma expectativa, mas toda hora a realidade bate na cara dele e não tá dando mais. Foram 6 gols pro maior rival. Se isso não deixa qualquer um maluco, é pra esquecer. Não pode levar 6 maior rival, nem se você é um time de Série A e o seu rival é um time de Série C. Não tem esse cabimento de uma distância de 6 gols, ainda mais no que é o Maracanã. Então, esse é meu Tá Maluco. É o nosso Tá Maluco, porque, cara, é sem condições. Desculpa, Gabriel Franco, sem condições. Esse é o meu Tá Maluco também. É um Tá Maluco bem direcionado. Um Tá Maluco, inclusive, vai um abraço pro meu primo Iago, que também comentou, que também ficou maluco, porque o torcedor vascaíno que não fica maluco, que não... Tá todo mundo na mesma sintonia, todo mundo mais ou menos tem a mesma opinião, é até batendo, chovendo molhado, eu ia falar batendo molhado, eu tô ruim, tô chapolinho, colorado das ideias total. Mas é isso, chegamos no final do nosso Tá Maluco, chegamos no final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, comenta, se inscreve. Qual foi seu Tá Maluco? Você acha que algo foi pra deixar mais do sério do que levar 6 do rival? Mas eu quero que você acompanhe a sua semana, siga, nos acompanhe aqui, deixa seu like, se inscreva, comente, participe, engaje. Temos também nosso Instagram, que é @fute.e.bola, o TikTok, o mesmo @. E assim, que você tenha uma semana, não seja 6-1, seja uma semana que você vença de 6-1, porque perder 6-1 todo dia é difícil continuar a semana. E é isso, ficamos por aqui, muito obrigado por tudo, Gabriel indo embora e tchau! Foi bom o trocadilho, 6-1, hein? Não tem uma semana 6-1. Não Gostei tem. desse trocadilho aí, foi boa. Gostou? É, tô aprendendo. Muito bom. Pelo menos pra isso valeu esse jogo do Vasco aí. É duro.